Imagine uma filosofia tão antiga que atravessou séculos, continentes e culturas, tocando milhões de vidas. Uma filosofia cuja jornada começou com um príncipe em busca de respostas para o sofrimento humano e que se tornou uma das maiores tradições espirituais do mundo. E essa filosofia é o budismo. Neste vídeo mergulharemos na fascinante história do budismo, desvendando como seus ensinamentos moldaram o curso da humanidade e continuam a inspirar pessoas ao redor do mundo. Prepare-se para embarcar em uma viagem que vai do antigo ao moderno, da Ásia para o mundo. Mas antes, gostaria de pedir que deixe um like para ajudar no alcance desse vídeo, bem como pedir que se inscreva e selecione o sino de notificações para não perder os vídeos como esse que posto todo domingo nesse mesmo horário. E caso queira colaborar com o canal, na descrição há uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix, caso queira colaborar de forma voluntária. É bom lembrar que a temática sobre religiões pode ser sensível para algumas pessoas, e por isso gostaria de lembrar que esse vídeo aborda a historicidade dessa crença, e peço licença aos crentes dessa fé para explanar o que pesquisei sobre essa crença, sendo que pretendo ser o mais respeitoso possível. Gostaria de salientar a necessidade de que haja respeito nos comentários, e caso eu detecte alguma forma de intolerância e desrespeito, eu mesmo irei deletar o comentário. O que chamamos de budismo atualmente teve início no território da atual Índia entre os séculos 6 e 5 antes da nossa era, e inicialmente era uma das muitas escolas de pensamento que se desenvolveram nessa região em contraponto ao hinduísmo ortodoxo, e nesse período estava sendo contestado por muitos setores dessa sociedade. O hinduísmo, também conhecido como Sanatana Dharma, ou Ordem Eterna, era a religião predominante na região da atual Índia nos séculos 6 e 5 a.C., quando uma onda de reformas religiosas e filosóficas tomou conta do local, sendo um período marcado por uma transformação social significativa, que mudou de uma vida agrícola para um comércio e manufatura, o que incentivou questionamentos sobre antigos valores e instituições. O hinduísmo fundamentava-se nos Vedas, textos sagrados considerados revelações eternas do cosmos, que teriam sido ouvidos por sábios de um passado distante. Esses escritos eram recitados em sânscrito pelos sacerdotes hindus, uma língua incompreensível para as camadas mais pobres e sem instrução do povo, o que levou diversos filósofos a desafiar tanto a prática quanto os princípios desse sistema de crenças. Algumas escolas filosóficas, muitas das quais não existem mais, surgiram nesse contexto, e são classificadas hoje em dois grupos. Aquelas que aceitavam a autoridade dos Vedas eram chamadas de Astika, enquanto os que rejeitavam os Vedas eram denominados de Nastika. E três escolas Nastika que se sobressaíram desse período foram o Charvaka, o Jainismo e o Budismo. O hinduísmo, uma das mais antigas filosofias do mundo, professa, no geral, a crença em um ser supremo, o Brahman, que representa o universo, sendo responsável por transmitir os Vedas. O propósito da existência, de acordo com o hinduísmo, é o de seguir a ordem divina, praticar o Dharma e o Karma, visando alcançar a libertação do ciclo de renascimentos chamados de Samsara. No hinduísmo, por exemplo, a alma imortal e indestrutível, chamada de Atman, é muitas vezes associada ao Brahman, o princípio universal e cósmico. A busca pelo autoconhecimento e pela realização de que o Atman é uma unidade com o Brahman é uma meta espiritual fundamental na tradição hindu, atingindo a libertação e paz. A escola que ficou conhecida como Charvaka rejeitava esses ensinamentos, optando por uma visão materialista. O fundador, possivelmente chamado Brihaspati, criticava a ideia de que uma língua incompreensível pudesse representar a palavra divina, e essa filosofia puramente materialista se desenvolveu baseada em percepção direta e na busca pelo prazer como objetivo primordial da vida. Por outro lado, Mahavira, ou Vardhamana, fundou a base da filosofia que deu origem ao Jainismo, enfatizando a disciplina pessoal e rigor moral como meios de alcançar o renascimento mais elevado e libertação no fim da vida. Inclusive, na playlist do canal, tem um vídeo dedicado onde narro as origens tanto do Jainismo como do hinduísmo, e deixarei nos cards finais caso queira se aprofundar mais nessa temática. Mas uma outra filosofia surge nesse mesmo contexto,
e por sua vez considerava ambos os extremos e propôs um caminho do meio como alternativa equilibrada, e seu idealizador se chamaria Siddhartha Gautama. De acordo com as tradições budistas, Siddhartha Gautama nasceu em Lumbini, localizado no atual território do Nepal, e cresceu no pequeno domínio, o Principado de Kapilavastu, uma região atualmente compartilhada entre o Nepal e a Índia. Na época do nascimento de Buda, essa área situava-se nos limites ou além da esfera de influência da civilização védica, que era a cultura predominante no norte da Índia naquele período. É até provável que sua língua materna não pertencesse ao grupo de línguas indo-arianas. Escritos antigos indicam que Gautama não conhecia os principais ensinamentos religiosos de sua época até iniciar sua jornada espiritual, motivada por uma inquietação existencial com a condição humana. Seu pai, o governante de Kapilavastu, se chamava Suddhodana, líder do clã Shakya, e sua mãe se chamava Mahamaya. A data exata do nascimento de Siddhartha Gautama não é conhecida com precisão, mas acredita-se que ele tenha nascido por volta do ano 623 a.C. Tradicionalmente, celebra-se seu nascimento no festival chamado Vesak, ou Dia de Buda, que ocorre na lua cheia do mês de Vaisakha, geralmente entre abril e maio, dependendo do calendário lunar. Quando o príncipe recém-nascido foi apresentado na corte de seu pai, numa celebração, um vidente chamado Asita previu que ele se tornaria em um grande monarca ou num grande líder espiritual. Segundo os relatos tradicionais, o rei desejava que seu filho seguisse o caminho da realeza, e por isso acreditava que, ao proporcionar a Siddhartha uma vida de luxo e prazeres, ele não sentiria necessidade de buscar respostas espirituais ou filosóficas. Para evitar essa profecia, seu pai protegeu Siddhartha de qualquer dor ou adversidade. Durante seus 29 anos iniciais, ele viveu confinado, casou-se e teve um filho. Mas na primeira vez que saiu do palácio em que vivia, testemunhou os chamados 4 sinais, que eram um homem idoso, um enfermo, um cadáver e um asceta. Com os 3 primeiros, Siddhartha compreendeu que todos estavam sujeitos ao envelhecimento, à doença e à morte. Ao ver o asceta sereno, entendeu que ele buscava paz através do desapego. Inspirado, Siddhartha abandonou sua vida de riquezas para seguir uma jornada espiritual. Ele primeiro aprendeu técnicas de meditação e controle mental com 2 mestres, mas nenhuma o livrou do sofrimento. Experimentou viver como asceta, privando-se quase completamente de alimento, até atingir um estado debilitado. De acordo com uma versão da lenda, nesse ponto ele tropeçou em um rio e recebeu uma revelação que o fez perceber o conceito que chamou de caminho do meio. Em outra versão dessa história, uma mulher chamada Sujata o encontra na floresta perto de sua aldeia e lhe oferece um pouco de leite de arroz, que ele aceita, e assim termina seu período de ascetismo estrito ao vislumbrar a ideia de um caminho do meio. Após essa revelação, sentou-se sob uma figueira onde hoje é a cidade de Bodh Gaya, determinado a encontrar uma solução para o sofrimento humano. Ao atingir a iluminação, entendeu que o sofrimento resultava do apego à permanência em um mundo em constante mudança, e reconhecendo a transitoriedade da vida, Siddhartha tornou-se o Buda, o iluminado, e libertou-se da ilusão. Após sua iluminação embaixo da árvore que se chamaria posteriormente Árvore Bodhi, o Buda hesitou em ensinar o que havia aprendido temendo rejeição, mas eventualmente pregou o primeiro sermão conhecido como o Dhammacakkappavattana Sutta, na cidade chamada Sarnath. Lá introduziu as 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo, métodos para superar a ilusão e alcançar a paz. Alguns estudiosos apontam que a narrativa do Buda foi moldada para apresentar seu ensinamento como uma redescoberta de uma verdade eterna, conferindo-lhe similaridade às tradições hinduístas e jainistas. Independentemente disso, a jornada e o despertar de Siddhartha foram amplamente difundidos e registrados no Sutra Lalitavistara por volta do século III da nossa era, sendo aceitos como relatos fundamentais por muitos seguidores do budismo. Siddhartha iniciou sua jornada ao perceber que inevitavelmente perderia tudo o que amava, o que lhe causaria sofrimento.
A partir daí, concluiu que a vida era repleta de aflições, pois as pessoas sofriam desde o nascimento, sofriam ao desejar o que não tinham, sofriam por temer perder o que possuíam ou lamentar perdas anteriores. Além disso, enfrentavam a morte apenas para renascer e repetir o mesmo ciclo. Para escapar desse sofrimento, era necessário viver sem apego, apreciando as coisas pelo que são, sem insistir em mantê-las de forma permanente. Após alcançar a iluminação, ele formulou as 4 nobres verdades que são: a vida é um sofrimento, o desejo é a causa do sofrimento, o fim do sofrimento ocorre com a extinção do desejo. E a 4ª verdade é que existe um caminho que conduz à libertação do sofrimento. Além desse ensino, observamos também o caminho óctuplo, que é um guia que orienta a vida para evitar o apego e o sofrimento, que se trata de ter visão correta, intenção correta, discurso correto, ação correta, meios de vida corretos, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. De acordo com estudiosos dessa filosofia, os 3 primeiros elementos referem-se à sabedoria, os 2 seguintes à conduta e os últimos à disciplina mental, e deveriam ser aplicados simultaneamente, promovendo uma vida harmônica. Seguir esse caminho permite reconhecer a interdependência e a transitoriedade da vida, purificar intenções e ações e superar desejos acumulados pela ignorância. Ao aceitar as 4 nobres verdades e praticar o caminho óctuplo, é possível libertar-se do Bhava Chakra, ou roda da vida, que simboliza a existência cíclica, ou samsara. Essa roda gira movida pela ignorância, desejo e aversão, e inclui diferentes estados de existência, além de condições que causam aflição, como o nascimento, consciência, apego, entre outros. Ao transcender essas condições por meio da disciplina, a pessoa se liberta do samsara, alcançando o estado espiritual de nirvana. Isso representa o caminho do meio entre o apego às posses e o ascetismo extremo. Buda chamou sua doutrina de Dharma, entendido como uma lei cósmica, e apesar de descartar a crença em um Deus criador, ele acreditava no dever individual de assumir a responsabilidade pelas próprias ações e pela superação do sofrimento, tornando-o em um compromisso pessoal o suficiente de se seguir o caminho óctuplo. O Buda continuou a difundir seu Dharma até os 80 anos de idade, falecendo em Kushinagar, onde ele teria atingido o Parinirvana, que é o conceito budista que se refere ao estado final de libertação alcançado por um Buda após a sua morte física. É o ponto em que um ser completamente iluminado transcende o ciclo samsara, entrando em um estado de paz absoluta e cessação completa de todo sofrimento e apego. O Buda havia instruído seus discípulos a não designarem líderes após a sua morte, nem o venerassem, e pediu que seus restos fossem enterrados em uma estupa simples. Mas seus seguidores decidiram dividir seus restos entre 8 ou 10 estupas localizadas em regiões que foram importantes em sua vida. Eles também elegeram um líder para continuar seu trabalho e realizaram concílios para organizar ensinamentos e regras. O primeiro concílio, ocorrido por volta de 400 antes da Era Comum, em Rajagaha, na Índia, foi liderado por seu discípulo Mahakassapa, que liderou 500 monges seguidores do Buda, e foi onde os fundamentos do budismo e da vida monástica foram estabelecidos. Já no segundo concílio, em 383 antes da Era Comum, um debate sobre disciplina monástica gerou o primeiro cisma, dando origem a 2 correntes. A escola Estaviravada, que defendia maior rigor, e a Mahasangika, que rejeitava tais restrições. Esse cisma levou ao surgimento de 3 grandes tradições budistas, sendo o primeiro o budismo Theravada, que é focado na prática original de Buda e utiliza os textos do idioma Pali chamado Dhammapada, ou Caminho do Dharma, que é considerado como sendo escrito pelo próprio Buda. Também segue os ensinos da escritura chamada Tripitaka, ou 3 cestos, e é uma coleção que é composta por 3 seções distintas chamadas Vinaya Pitaka, o Sutta Pitaka e o Abhidhamma Pitaka. Cada uma dessas partes desempenha um papel crucial na preservação e interpretação dos ensinamentos do Buda, oferecendo uma estrutura completa para a prática e filosofia budista. A escola Theravada prioriza a iluminação individual, buscando se tornar um Arhat, ou santo.
O segundo é o budismo Mahayana, que segue os ensinamentos em sânscrito dos chamados Sutras Mahayana, que são uma coleção vasta e diversa de sutras que expandem os ensinamentos budistas, introduzindo conceitos como a compaixão universal, a vacuidade e o ideal do Bodhisattva, que é aquele que alcança a iluminação, mas adia o Nirvana para ajudar os outros. É a forma de budismo mais amplamente seguida atualmente. O terceiro que mencionaremos aqui é o budismo Vajrayana, e é relacionado ao budismo tibetano, que argumenta que todos já possuem a essência de algum Bodhisattva. Defende seguir o caminho espiritual sem renunciar drasticamente aos apegos no início da jornada, pois acredita-se que eles perderão sua força ao longo do progresso espiritual. Os textos sagrados que formam a base dessa vertente são os textos Kangyur e o Tengyur, sendo coleções fundamentais no estudo e na prática do budismo tibetano, sendo recitadas, estudadas e preservadas em mosteiros. Em vídeos futuros poderemos nos aprofundar em cada uma dessas vertentes e entre outras, e deixe nos comentários qual gostaria de ver. Apesar das diferenças surgidas no decorrer do tempo, todas as tradições seguem as 4 nobres verdades e o caminho óctuplo, e nenhuma é universalmente mais legítima, embora cada uma escola reivindique maior fidelidade ao legado do Buda. O budismo permaneceu como uma filosofia menor na Índia até o reinado de Ashoka o Grande, que após a Guerra de Kalinga abandonou a violência e adotou o budismo. Ashoka promoveu os ensinamentos do Buda conhecidos como Dhamma, que é misericórdia, caridade, veracidade e pureza, e reenterrou os restos mortais do Buda em 84.000 estupas, acompanhados de éditos, incentivando a prática budista. Ele também enviou missionários a diversos países como Sri Lanka, China, Tailândia e Grécia para divulgar a mensagem, surgindo com o tempo várias vertentes focadas em suas próprias regiões. O budismo prosperou mais no Sri Lanka, no Japão e na China do que na própria Índia, expandindo-se por meio de templos nesses locais. Entre os séculos II e I antes da Era Comum, surgiram representações antropomórficas do Buda, substituindo os símbolos abstratos usados anteriormente. Essa prática, iniciada por uma seita Mahasanjika, fez com que as estátuas do Buda se tornassem objetos de veneração. Apesar de não adorarem o Buda como um deus, os budistas utilizam suas representações como foco de concentração no caminho à iluminação e forma de gratidão por seus ensinamentos. No budismo Mahayana, acredita-se que qualquer pessoa pode se tornar um Buda ou transcender a condição humana, merecendo reconhecimento especial. Atualmente, há mais de 500 milhões de budistas praticantes no mundo, cada um interpretando e aplicando o caminho óctuplo de acordo com suas perspectivas, enquanto difundem a mensagem de que o sofrimento é opcional e a paz é alcançável, desde que se mantenham em equilíbrio no caminho do meio. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço o seu tempo e atenção e até a próxima história.